Sétimo ano. Bom, gente, sétimo ano é uma matéria que vocês todos já sabem que a gente está trabalhando muito o Brasil. Então o assunto vai ser, lógico, Brasil. Migração interna no Brasil. A maioria são de fator de ordem econômica, são principais ocorrências da migração interna no Brasil. O que é migração interna? É a pessoa sair de um lugar para o outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra. Ou tem vários motivos para a pessoa falar que, olha, eu saí para trabalhar, mas voltei à noite. A gente sempre usa, isso é um tipo de migração. No Brasil, um dos fatores que exerce maior influência nos truques do migratório de ordem econômica é uma vez o modelo industrial. Então, o que tem forçado o indivíduo a se colocar de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida, procura de emprego para suprir as necessidades básicas da sobrevivência. O modelo econômico que favorece são os grandes latifundiários. Mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. Na região sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos migratórios do Brasil, principalmente o estado de São Paulo. Nas últimas décadas, as pessoas que estão vindo mais são para a região centro-oeste e norte, sendo bastante atrativa para a migração, pois desde a década de 1970 a região sudeste foi afetada e o nível do emprego nas grandes cidades também. Assim, as regiões norte e centro-oeste captavam algumas parcelas das pessoas desses lugares. E muitos deles veio com agropecuária na região centro-oeste, a plantação de soja, a questão agrícola, né? Então, essas políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foi determinante para esse redirecionamento dos fluxos migratórios do Brasil, a construção de Brasília, os investimentos da infraestrutura, fronteiras agrícolas e entre outros fatores. O Sudeste continua ainda captando boa parte da migração brasileira, mas o que mais recebe pessoas ainda é a região centro-oeste, que recebe maior fluxo migratório do Brasil. Sul e norte são regiões onde o volume de entrada e saída de imigrante é mais equilibrado. Provavelmente o retorno das pessoas continua ainda sendo a região mais perto da população para demais. Aí vocês vão responder, o que é imigração interna? É o movimento de pessoas dentro do próprio país. O Brasil, principalmente dentro das regiões. A gente tem um período que foi a região sudeste, hoje nós falamos muito na região centro-oeste, e o êxito rural é quando a pessoa sai da zona rural e vai para a cidade, que aconteceu no período da industrialização no Brasil. Aí na segunda aula nós vemos lá com o Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial consistiu num conjunto de regras que garantia metrópoles europeias, época do mercantilismo, o controle efetivo sobre os seus produtos. O que é Pacto Colonial? O Brasil mandava matéria-prima para Portugal ou Europa, como se diz, e recebia o que? Os produtos industrializados. Aí isso foi praticamente, começou no século XV e veio até com a questão de outras. O Pacto Colonial, também conhecido como exclusivo metropolitano, consistia o quê? Impedimento dado pela metrópole europeia à sua colônia de comercializar com os seus produtos com outras nações, não com a própria metrópole. Quer dizer, você podia vender os seus produtos somente e trocar com a metrópole. Quer dizer, Brasil só podia vender para Portugal. Depois ele tinha um trato lá com a Inglaterra, então foi aonde que ele também podia colonizar com a Inglaterra. Então isso, Pacto Colonial, durou até a virada do século XVIII para o século XIX, quando os conflitos políticos, militares, assolou a Europa e sepultaram o sistema mercantilismo. Ou seja, esse sistema mercantilismo era o comércio. Então,
Mas durante algum tempo, nós também tivemos outras coisas, como as revoluções industriais que veio. Mas aqui que nos interessa mesmo é a questão do pacto colonial. O que foi o protecionismo? O protecionismo é uma modalidade econômica da época do pacto colonial. Então vocês vão ler e vão procurar o que é protecionismo, que durou até a virada do século 18 e 19. O que era? Ninguém podia vender para outra metrópole. Então era exclusivo, consistia o quê? Exclusivamente uma metrópole com a sua colônia. O termo mercantilismo remete ao quê? Então vocês vão lá procurar lá dentro o que é mercantilismo. Eu não vou falar para vocês porque vocês devem entender que o mercantilismo é um tipo de comércio que movimenta a economia até o início da modernidade. Mas vocês vão ler e vão tentar entender isso, gente. Não quero que ninguém copie o que eu estou falando só. Eu quero que leia e faça direitinho, não deixa nada sem fazer, tá? E se tiver dúvida, vocês vão procurar o professor. Mas vocês têm que entender que a primeira coisa é ler os textos. As respostas praticamente eu já dei. Mas se não ler o texto, não adianta nada copiar, tá?